Bem-vindas à nossa live. Sejam bem-vindas. Vamos chegando na nossa live, bastante coraçãozinho, que é para essa live chegar para muitas pessoas. Sejam bem-vindas. Boa noite, bem-vindas à nossa live. Já quero um oi de vocês. Boa noite, vai comentando de onde vocês estão me assistindo, que eu adoro saber. E sejam bem-vindas à nossa live de terça-feira, que tá virando rotina, eu tô adorando isso. Trazendo muitos temas interessantes. Boa noite, bem-vindas. Quem aí assistiu a live domingo de provador? Ó, Solange Rondônia, boa noite. Recife, Aval, bem-vindas, boa noite. São José dos Campos, e já vai me dizendo onde vocês estão me assistindo, se está calor, se está frio. Aqui a temperatura muda o tempo todo, tem dias que faz calor, tem dias que faz um pouquinho frio. Eu tô até de saia hoje, ó. Niterói, boa noite, Ana Paula. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje, que tá super interessante. Deixa eu subir um pouquinho aqui pra ficar melhor, pra vocês me enxergarem. Manaus, e já vi que tá calor. Alegrete, maravilhosa, minha terra natal, pra quem não sabe, gente. Deixa eu baixar aqui pra gente conversar melhor. Boa noite, a Marli, a Solange, 38 graus em Rondônia, sempre verão, Igrejinha no Rio Grande do Sul, que deve estar frio por lá. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Bastante coraçãozinho que é para chegar para outras pessoas. Eu tenho recebido tantas mensagens de vocês que também estão inscritas lá no meu outro canal, a Itamara maravilhosa, boa noite. Lá no meu canal no YouTube, onde eu falo, é um podcast, Marília São Paulo, onde eu falo alguns assuntos assim da vida real. E eu gosto desses assuntos, assim como eu sempre vou trazer assuntos voltados para a empresa, para o mercado, como lidar com algumas situações. Boa noite, bem-vindas, coraçãozinho nessa live. Gente, escrevam aqui, coloquem as mensagens de vocês, se vocês estão entendendo, o que vocês gostariam de escutar mais. Se vocês gostam desse formato de live, eu sei que vocês adoram as minhas lives provador. Eu vou continuar fazendo sim. Dá um cansaço a tal da live provador, mas eu gosto, o que me motiva é vocês amarem as lives, fazer print, compartilhar, comentar. Isso é muito maravilhoso porque dá essa sensação assim, elas gostaram, então eu fico feliz. Mas eu também quero saber se vocês gostam de assuntos assim quando eu trago, para que a gente possa refletir, evoluir, crescer. E como eu estava comentando aqui, estava com saudade de você. Ai, maravilhosa. Bem-vinda, gente. Boa noite. Eu amo as mensagens de vocês e conheço vocês pelas carinhas, eu já falei, né? As de sempre, que estão sempre aqui me apoiando. Vim através do YouTube, ó. Que maravilhosa. O YouTube é maravilhoso, gente. Eu amo tanto o YouTube, porque realmente eu tenho a sensação que é um outro público, porque eu recebo tanta mensagem lá no YouTube, mas eu tenho o meu canal, Mundo Executiva, coraçãozinho, isso aí. O Mundo Executiva é onde eu trago essas dicas de looks para vocês. E eu criei esse segundo canal, que o nome é o meu nome, de Michele Castro, trazendo esses assuntos mais da vida real, compartilhando com vocês, porque eu gosto sempre de compartilhar aqui nos stories, mas nem todo mundo assiste. Às vezes as pessoas assistem um dia, no outro não assiste e perde um tema que é super relevante. E aí eu compartilho com vocês esses temas porque é vida real, e aí eu trago essas ideias
Gente, vocês lembram, quem tá aqui há mais tempo comigo sabe que eu tô sempre trazendo alguma situação que aconteceu no dia a dia e que é muito comum. Por exemplo, a gente tá dentro de um Uber. Quantas vezes eu já contei histórias pra vocês, né? Eu que tô vivendo em Uber aqui em São Paulo, nessa minha vida aqui de São Paulo. Eu tinha carro quando eu morava no Sul, então eu não convivia, eu não tinha essa experiência. E olha que maravilhoso que tá sendo isso, porque eu tô tendo uma outra experiência que eu não imaginava e que tá me proporcionando isso. Então, estar circulando mais de Uber faz eu ter experiências que às vezes não são tão boas, mas nada muito grave. O que eu falo de boas é do atendimento, é a forma de falar, uma falta de gentileza, são esses pequenos detalhes, mas que faz a gente refletir, faz a gente repensar. Então são essas histórias que eu compartilho. Além, é claro, de conteúdos, trazendo dicas que eu tô sempre compartilhando aqui no Instagram também, dicas de comunicação, como ser elegante na forma de falar, de dar uma resposta, e tudo isso faz parte do nosso dia a dia, porque eu posso trazer assuntos reais para vocês. E nem sempre todo mundo assiste em tempo real os stories. E aí o stories é 24 horas, passa, e nem todo mundo conseguiu pegar essa mensagem e que vai servir para outras pessoas, né? Lá no meu canal, por exemplo, eu não contei ainda, mas eu vou contar essa história do meu cabelo, que uma pessoa me mandou uma mensagem falando sobre um dia que eu fui retocar a raiz do meu cabelo e a pessoa escreveu pra mim assim, se liberta, assume os cabelos brancos, se liberta. E aí eu fiquei pensando, se libertar? Eu não estou presa nisso. Eu tô fazendo porque realmente eu me sinto muito mais feliz quando eu tô com meu cabelo pintado. Eu fico confortável, eu fico leve, eu não penso nisso. Então não tem a ver com se libertar, com assumir os cabelos brancos. E esse detalhe, gente, é tão importante a gente se dar conta, não criticar, a gente deixar que a pessoa seja feliz do jeito que ela quiser, com cabelo branco ou sem cabelo branco, é uma opção, é pessoal, ela é única, ela é intransferível. E esse é o bacana da vida, a gente escolhe o tempo todo o que a gente faz da nossa vida, com as nossas escolhas, com o nosso dia a dia. E estar de cabelo branco ou não é uma escolha, não tem a ver com nenhuma bandeira. E a gente tem que ter esse cuidado para não entrar na onda do que tá todo mundo falando, do que tá todo mundo militando, sabe? Infelizmente, essa palavra, a militância, ela associou a algo que nem sempre é positivo, porque o que deveria ser uma luta para ter algo a mais para as pessoas virou um protesto para que as pessoas sejam obrigadas a fazer o que está todo mundo falando. E isso não pode acontecer, isso não é verdade, isso não é democracia. Então é nesse sentido que eu não concordo. Assim como eu também acho, e eu sei que é polêmico isso que eu vou falar aqui, eu nem ia falar sobre isso, mas resolvi falar. Eu sei que é polêmico, mas eu quero a opinião de vocês, porque vocês que me seguem aqui são minhas seguidoras educadas demais, que por mais que vocês não concordem comigo, vocês são como eu, vocês têm jeito para falar, vocês se comunicam de uma forma educada. E é por isso que faz sentido a gente ter essa conversa, essa troca, porque eu também consigo parar e pensar na resposta que você me deu, e por que não pensar desse jeito, né? A gente cresce nas diferenças. Esse é o bacana da vida. E o que eu vou falar que é polêmico é que, infelizmente, o feminismo, ele tomou uma proporção tão grande e tão errônea que as pessoas estão usando o feminismo para lutar de uma forma que não faz muito sentido. Eu não preciso lutar pelo feminismo vulgarizando o meu corpo. Eu não preciso lutar pelo feminismo odiando os homens. Eu não preciso lutar pelo feminismo passando a mão na cabeça de todas as mulheres, mesmo que elas estejam erradas. Isso não é feminismo, para mim. Mas o feminismo se associou a essa imagem muito forte e que eu não concordo, e é por isso que eu nunca falo sobre esses assuntos aqui no Instagram. Porque eu sei que é polêmico, nem todo mundo vai entender isso que eu tô falando, mas a gente tem que ter muito cuidado para não entrar
numa onda tão forte de certas bandeiras e se prejudicar lá na frente. Então, respeita, que é isso que eu faço, dando a minha opinião. Eu respeito demais o que as pessoas fazem, o que elas falam, e eu posso não concordar, mas eu jamais vou desrespeitar uma opinião da pessoa, se ela acha que tem que ser assim, que para ter os direitos iguais os homens não prestam, porque a gente cria essas referências ruins. E realmente eu não acredito nisso, então eu respeito demais a opinião das pessoas, mas eu acho que a gente tem que ter as nossas crenças, a gente tem que ter as nossas opiniões e o nosso posicionamento e agir conforme isso, né? Então é apenas uma colocação aqui para vocês. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu lamento demais a proporção que isso tomou, essa palavra que deveria ser algo tão incrível, né? A gente lutar por algo que nós temos sim direito, o que é ter o direito, né? Também a gente participar, fazer parte de grandes grupos, fazer parte da liderança, fazer parte de uma diretoria, ter salários tão valiosos, não é valiosos, tão justos quanto os dos homens, mas nunca se comparando, nunca pegando, para que eu possa me valorizar, eu preciso que todos os homens sejam banidos da terra, que é mais ou menos isso que a gente escuta e que não faz o menor sentido. Então, é nessa referência que eu tô trazendo aqui para vocês e que eu não concordo. Enfim, página virada, então vou falar sobre isso em outro momento, que eu ainda quero me preparar melhor com esse assunto, mas quero falar sobre isso. E o assunto que eu vou falar agora com vocês são dois que eu iniciei ontem comentando e recebi algumas mensagens, eu inclusive compartilhei lá no meu canal no YouTube, sobre a importância da gente ter domínio das nossas emoções. E quando eu falo domínio das emoções, não são aquelas emoções que eu trago aqui para vocês na nossa comunicação, da gente saber se comunicar, não ser agressiva com as pessoas. Isso é maravilhoso e a gente tem que, sim, desenvolver essa habilidade. Mas o que eu falo das emoções são os nossos sentimentos quando a gente deposita na mão de outra pessoa. Quando a gente coloca o nosso amor na mão de outras pessoas. E, em geral, isso acontece em relacionamentos. Em relacionamento entre casais. E esse é um detalhe que talvez muitas pessoas aqui já tenham passado por isso, ou quem esteja, e aí a minha dica é isso, né, para quem esteja iniciando, esteja em um relacionamento que ainda consiga dominar isso e ter essa consciência de como lidar com alguém que você está sentindo. E aí eu trago essa técnica sempre, né? A gente avaliar, a gente sentir as nossas emoções e sentir as diferenças. E por que eu tô falando isso? E já vou trazer a ideia para vocês repensarem. Eu compartilhei lá no meu canal no YouTube sobre alguns comentários que a Preta Gil fez no Instagram dela e eu fiquei realmente muito impactada. Isso mexeu comigo, porque ela comentou sobre a separação dela, que ela não aceita, que ela foi vítima de uma traição e em pleno momento que ela tá passando super delicado de saúde que ela tá vivendo hoje. E isso realmente mexeu comigo. Eu, graças a Deus, nunca passei por um relacionamento, uma situação como essa de relacionamento, de decepção, de traição ou de abuso, seja o que for, de tóxico, como é muito comum, infelizmente. Não passei por isso, graças a Deus, mas eu consigo ter a sensibilidade de compartilhar com ela essa dor. E aí, quando eu vejo ela falando sobre isso, eu pensei, bom, eu vou levar esse assunto para compartilhar com as minhas seguidoras, porque talvez muita gente esteja passando por isso. E antes de entrar nisso, ou quem esteja passando por isso, refletir sobre até onde vai o nosso limite de relacionamento, né? O limite do amor que a gente fala. É maravilhoso a gente se relacionar. Eu verdadeiramente acredito que a vida só tem sentido quando ela é compartilhada. Não faz o menor sentido a gente viver sozinha. E olha que eu sou uma pessoa super bem resolvida com isso. Eu tenho plena
convívio harmonioso comigo mesma. Eu sei exatamente a diferença de solidão para solitude. Eu nunca me sinto, e eu tô falando isso de verdade, sozinha, porque eu tenho a solitude para mim, ela é muito maravilhosa, porque me fez eu me conhecer melhor a cada dia, me respeitar, me preservar, e isso realmente me deu uma outra visão sobre a minha vida, sobre quem sou eu e o que eu quero para minha vida. Mas não tem nada mais incrível e maravilhoso do que você dividir a vida com outra pessoa. E quando eu falo dividir, é realmente dividir a vida e não colocar a sua vida na mão de outra pessoa e não viver a vida de outra pessoa. O que a gente tem que fazer, e o que faz sentido quando você tem essa plenitude da solitude, é você ter a consciência que a sua vida ela é tão incrível, ela é tão maravilhosa, que você merece ter uma pessoa tão incrível e tão maravilhosa assim como você, que tem as suas atividades, assim como eu tenho as minhas, mas que juntos a gente pode dividir essa nossa vida que é maravilhosa e que a gente pode compartilhar juntos. E eu falando assim, parece que eu estou romantizando, mas eu não estou romantizando, isso é realidade. O que não pode é a gente, quando se encontra com alguém que a gente está super apaixonado, acha que é maravilhoso, que tudo vai ser... A gente ter essa consciência que relacionamento são trocas, são negociações que a gente faz. Ele precisa ser leve, precisa ser saudável, precisa ser acordado, precisa ser renegociado, porque às vezes a gente entra num relacionamento e a gente tem uma ideia, a gente tem um momento de vida que a gente compartilha, que a gente aceita, mas daqui a um pouco as coisas mudam e então a comunicação ela é fundamental para que a gente possa sentar novamente e reconectar e entender, renegociar. Olha, aquilo que a gente combinou lá atrás agora não faz mais sentido, porque a minha vida está mudando, eu tenho outros planos, eu tenho outros projetos, eu tenho outras atividades. Vamos negociar aqui, quem sabe aquele final de semana que a gente está sempre saindo, agora a gente muda para o dia de semana, para a gente ter um dia da semana nosso. Quem sabe agora a gente negocia a organização da casa, a gente faz conversar. Então, o amor, o relacionamento, ele só pode ser saudável quando ele é leve nesse sentido, quando a gente tem uma troca, quando a gente tem uma comunicação, e que isso vai ter que fazer sentido em algum momento. Ele não pode ser doloroso, ele não pode ser cansativo, ele não pode ser o tempo todo solicitado por uma pessoa. Quando a pessoa não quer sentar comigo para conversar, não faz sentido. Isso já é um sinal que você tem que observar que tem algo errado. Eu não posso fazer um esforço maior que a outra parte não faz. Tem que ser a mesma medida. Eu tenho que me doar na mesma medida em que eu recebo. E se eu só dou demais e não recebo na mesma proporção, esse é um sinal alerta maravilhoso para você parar e observar. O quanto eu estou recebendo desse relacionamento? Será que eu estou recebendo a mesma coisa que eu estou doando? E aí o erro das pessoas é fazer de birra exatamente o que a pessoa está fazendo. Ah, então se eu não estou recebendo na mesma proporção, então eu também não vou dar na mesma proporção. Só que, gente, não é assim que funciona. Esse é um sinal para você dizer: eu não mereço isso, eu mereço muito mais que isso. Isso para mim é migalha perto daquilo que eu estou disposta a me doar, independente de quem for a pessoa. E isso eu trago para vocês com muita precisão, assim, do que eu quero para minha vida. Eu sei exatamente o que eu quero, eu sei exatamente que... E talvez muitas pessoas pensem assim: nossa, então Michelle vai ficar solteira, porque não existe homem perfeito. Eu estou exigindo para minha vida algo que realmente eu sei que eu sou nessa mesma proporção. Uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que sabe se comunicar, que sabe falar quando incomoda, que sabe conversar com a pessoa, que jamais eu vou ofender, jamais eu vou... Então, assim, o que eu quero é exatamente isso, que pra mim é o mínimo. Então, se eu entro num relacionamento e o mínimo que eu entrego pra pessoa, ela não me entrega, esse é um sinal que não faz o menor sentido eu estar com essa pessoa. Então,
a minha vida precisa seguir e certamente na hora certa, no momento certo, com a bênção de Deus, eu vou encontrar uma pessoa maravilhosa e que vai me atender na mesma proporção que eu mereço. Então a gente tem que ter essa consciência e não pode, o que mais acontece nos relacionamentos que eu vejo, principalmente as mulheres, que é normal isso, ficarem solteiras, ter uma determinada idade e achar que isso já acabou o mundo para elas, que é muito difícil encontrar alguém, ela se doa para a primeira pessoa que aparece. Então a gente acha aqueles defeitinhos, a gente tolera, a gente pensa assim... Ai, pois é, mas ele gritou comigo só hoje, né? Porque demais, no resto ele é uma pessoa bacana, ele é querido, a gente tem química, as pessoas confundem esse amor todo de paixão que acontece, e aí a gente tolera, a gente acha que mas é só um defeitinho, né? Isso aqui ele muda, e isso não muda, gente. Coloquem isso na cabeça de vocês. Relacionamento, a gente encontra a pessoa com todos os defeitos dela. Assim como nós temos os nossos. E a pessoa, no máximo que ela pode fazer é adaptar conforme o seu estilo de vida, mas isso não vai mudar. Na hora que tiver que ser agressivo, se a pessoa é agressiva, ela vai ser agressiva, ela não vai medir isso. Então a gente tem que entender que isso não muda nas pessoas. E aí quando eu vejo uma história como essa, eu fico pensando o quanto a gente, por ser tão vulnerável, a gente acaba cedendo aos pouquinhos essas coisas que são tão ruins para a nossa vida. A gente vai cedendo, e quando a gente vê já tá num relacionamento de anos, quando a gente vê já casou, quando a gente vê já se envolveu de uma forma tão grande nessa relação que você já não consegue sair mais dela. A pessoa já tem total domínio sobre as suas emoções, você já está dependente dessa pessoa e às vezes prefere, porque daí entra naquela zona de conforto e prefere ficar nessa zona de conforto do que pensar na possibilidade de mudar de novo, de ficar sozinha de novo. Quantas vezes a gente escuta alguém falar isso? Nossa, só de pensar em ficar sozinha de novo, Deus me livre, fica onde tá, deixa assim como tá, não faz o menor sentido. Só que daí vem uma traição, assim como aconteceu, como eu tô contando aqui da Preta Gil, e a pessoa não sabe como lidar com isso, porque ela simplesmente entregou todas as emoções na mão de outra pessoa. Então, não faça isso. Eu sei que falar é muito fácil, mas tenha primeiro essa consciência da importância de você dominar as suas emoções, de você entender o limite da doação que você faz, se você recebe na mesma proporção. Esse é um sinal que você precisa observar para realmente levar adiante ou não, ou dar um passo para trás e não aceitar. A gente não pode passar do limite da nossa dignidade, né? Daquilo que é viável, que é humano, que é saudável. Precisa ser leve, eu não posso sofrer, eu não posso ficar incomodada com isso. Então, viver num relacionamento onde você a qualquer momento é uma bomba e que ela pode explodir e provavelmente vai ser no pior momento da sua vida, como é o caso dela, que está passando por uma situação de saúde, é lamentável, é triste e o que eu quero dizer ainda mais sobre isso é que a maioria das pessoas que tem um diagnóstico de uma doença grave, provavelmente, muito provavelmente, ela teve uma grande decepção nos últimos 2 anos. Isso são pesquisas comprovadas das pessoas que tiveram problema como câncer, por exemplo, que foram diagnosticadas porque elas passaram por uma grande decepção, uma grande perda há pouco tempo, em torno de 2 anos, e normalmente são nos relacionamentos. Então a gente tem que entender os nossos limites e para quem a gente está entregando os nossos sentimentos, né? Eu falo sempre também sobre essa comparação que o Dr. Cury fala, e eu acho maravilhoso isso, que a gente não pode, é como se a nossa mente fosse a nossa casa, independente se a sua casa é alugada ou comprada, ela é sua casa e ninguém pode invadir a sua casa. E a sua mente é a mesma coisa, você não pode deixar alguém dominar as suas emoções, a sua mente, controlar a sua vida, você não pode fazer isso. E quando sentir essa emoção,
essa raiva de alguém, esse ódio de alguém, essa dependência de alguém, nunca faça esse questionamento. Que decepção, por que a pessoa fez isso comigo, como eu tô sofrendo, eu amava demais essa pessoa. Volta para você e faça questionamento sobre você. Por que eu estou com esse sentimento? Por que essa pessoa tem domínio sobre a minha vida? Por que eu me permito ser dominada desse jeito? Porque assim você consegue voltar para você mesma e entender que você é única, que você tem controle da sua vida e não a outra pessoa. Então nunca pergunte, nunca questione sobre isso. Por isso que a decepção, ela é muito mais uma culpa sua. Porque você gerou uma expectativa enorme na pessoa que não prometeu nada. Ela só fez um gesto, ela só abraçou você diferente um pouco e você já achou que ela era maravilhosa. Ela só trouxe uma vez na vida um buquê de flor para você e aquilo foi uma referência para você achar que era a pessoa mais incrível da sua vida. Você gerou essa expectativa, não foi a pessoa. Então, tudo que a gente se decepciona é porque provavelmente você gerou uma expectativa muito maior do que a pessoa está doando para você. Então, a gente tem que sempre voltar para dentro da gente mesmo e se questionar por que eu tenho essa reação. Isso vale para tudo, para aquelas reações que a gente tem de raiva, de ódio de alguém, até no ambiente de trabalho. A gente não pode se permitir isso, né? Por que eu tenho raiva dessa pessoa? O que ela faz que me deixa com essa raiva, com esse ódio, com essa incomodação? Por que eu sinto isso? Então, questione para você, sempre para você, nunca sobre o outro. Nossa, por que essa pessoa fala desse jeito? Não é essa a pergunta. Por que eu me irrito com o jeito que essa pessoa fala? Por que eu me irrito com as músicas do meu vizinho? Não é o vizinho escuta música ruim. Por que eu me incomodo com ele? Então, são perguntas que a gente sempre tem que trazer para nós mesmos e não colocar a culpa no outro. Quando você começar a trabalhar esses questionamentos para você mesma, vai fazer muita diferença. Você vai ter consciência e se conhecer melhor quem é você, o que você gosta, do que você não gosta, o que mais irrita em você. E é por isso que os relacionamentos duradouros e saudáveis, porque tem relacionamento duradouro que não é nada saudável, mas os que são saudáveis, eles são porque existe essa consciência. Quando eu tenho consciência daquilo que me incomoda, daquilo que me irrita e o que incomoda no outro, eu respeito muito mais os limites. Eu consigo trabalhar melhor a minha limitação, os meus defeitos, para que isso não prejudique a boa convivência com a pessoa que eu amo. Então a gente tem que ter essa noção. Deixa eu ler alguns comentários aqui que eu vi que entraram. Alguém precisa vir para a nossa vida para acrescentar, não para isolar, diminuir ou contaminar a relação. Com certeza. Perfeito, exatamente isso. Podem mandar as mensagens de vocês. E é isso, gente. É nesse sentido que a gente tem que levar se basear nessas emoções, sabe? Sempre trazendo a responsabilidade para você e nunca colocando no outro. Porque muito provavelmente você gerou uma expectativa que não foi isso que a pessoa prometeu. A gente gera demais. Então, faça esses questionamentos para você mesma. E aí, uma outra situação que eu falei para vocês nos stories que eu iria comentar aqui é sobre quem aí já sentiu que estava sendo usada, e quando eu falo usada, gente, é que não tem bom sentido para isso. Mas o que eu quero dizer é a pessoa aproveitar de você. Aproveitar da sua boa honestidade, aproveitar da sua paciência, aproveitar do lugar que você convive, aproveitar da sua vida, aproveitar do seu espaço, aproveitar de alguma coisa que você tem e que, na verdade, a pessoa não tá ali pelo que você é, mas pelo que você tem. E o que eu tô falando não é nem coisas materiais, tem isso também, mas é algo a mais que ela quer aproveitar de você. Seja o cargo que você ocupa hoje, seja o relacionamento que você tenha com alguém que tem uma influência em algum lugar e que a pessoa se aproxima por causa disso. Interesses. Quem nunca já viveu isso, né? Todo mundo, de alguma forma, infelizmente, já passou por isso.
Só que é engraçado que a gente vai amadurecendo, a gente vai se conhecendo, isso que eu tô falando pra vocês, falando de mim. E mesmo com a maturidade, tem situações que acontecem que eu fico me pego pensando assim, como pode eu ter acreditado nisso? E aí, de novo, ninguém tá prometendo nada, é uma expectativa que a gente gera. Mas aí ele muda um pouquinho de lugar, porque é uma malícia, sabe? É uma maldade, é um jeitinho, é algumas coisas que daí a gente pega nesses detalhes, assim. Você percebe, não tá legal isso aqui. Esse pedido aqui ou esse convite não foi só para isso, foi para outras coisas. Então, isso me aconteceram algumas vezes, em pouco tempo por aqui. Deixa eu baixar aqui o meu áudio aqui, senão vai ficar entrando mensagem. E eu fiquei muito impressionada, assim, quando eu vi esse tipo de observação, de pessoas que se aproximaram e que eu entendi. Eu fiquei muito impressionada porque eu achei que eu saberia lidar com essas coisas e não que eu não saiba lidar, mas eu fiquei. Como pode alguém ter esse tipo de comportamento? Como pode alguém se aproximar para esse tipo de relação? Isso é tão feio, isso é tão inadequado, mas a gente se livra. E aí, algumas dicas que eu dou para vocês que a gente percebe. E eu não sei se vocês vão identificar com alguém que você tenha passado por isso, mas toma cuidado com aquelas pessoas que são simpáticas demais, sabe? As pessoas que são que mede o tom de voz para falar, que fala calmo, que tá sempre tendo cuidado na forma de falar, agrada demais, te ama demais, conhece você ontem, mas acha você maravilhosa. Sabe esses detalhes peculiares? Quem já passou por isso? Eu acho isso tão... Eu fico tão impressionada quando alguém me fala isso, que me acha maravilhosa demais. Fico... A gente sabe que é maravilhosa, mas a gente, né, tem limites para algumas coisas. O que vocês acham disso? São pequenos detalhes. Eu lembro que o meu pai sempre fala isso, né? Que é por isso que a gente gosta, não é gosta, é por isso que a gente simpatiza demais com o 171, que a gente acaba chamando, né? Que o que é o 171? É aquela pessoa que é boa camarada, é gente boa, que articula, se dá bem com todo mundo. Ele envolve você de uma forma que ele estudou você, provavelmente. E ele sabe das coisas que você gosta, ele sabe das coisas que você faz, então ele fala o que você gostaria de escutar, ele compartilha de coisas que você gostaria de ouvir, e aí vai envolvendo você de uma forma que você vai cedendo, que você vai se envolvendo, você vai gostando, você vai... Realmente, ele tem essa manha, esse jogo de cintura, sabe? E isso é tão... É tão impressionante o quanto a gente vai realmente se envolvendo, né? É o estelionato, pela lei, a Carol falando, é isso mesmo. Mas a gente se envolve, por que a gente gosta? Porque é isso, porque ele é envolvente, ele é sedutor, ele vai se aproximando, ele vai envolvendo você de uma forma e sempre cabe aquela frase, né, que a gente... Eu sempre falo também pra vocês como a gente admira as pessoas que a gente não conhece. Porque quando a gente conhece verdadeiramente, a gente sabe que ela tem tantos defeitos quanto a gente. Então, é muito impressionante o quanto isso a gente se depara o tempo todo. Então, observe, tome cuidado com isso, porque realmente, pra mim, assim, tem aparecido mais do que eu gostaria. E eu acho que é uma pena isso, porque realmente a gente dá crédito, a gente dá confiança, a gente acredita genuinamente que a pessoa está se aproximando por você, pelo seu trabalho, pela sua
personalidade, enfim. E não é nada disso, né? É outros fins que depois você fica sabendo e é uma pena. Mas o que eu quero falar com vocês agora também, eu quero saber se vocês querem uma outra live de provador. Quem aí está ansiosa por uma live de provador. E quando acontecer, provavelmente vai ser num domingo. Eu acho que foi bom no domingo passado, às 20 horas. Quem assistiu, comenta aqui se é um bom horário. E não esqueçam de estar lá no meu canal no YouTube, nos dois canais, Mundo Executiva e de Michele Castro. Em breve eu vou fazer algumas participações, trazer convidados nas nossas lives aqui e também lá no meu canal no YouTube. Então, tenho certeza que vocês vão gostar e é algo que eu adoro também, essas trocas. Quando a gente tem outra pessoa é sempre maravilhoso, porque a gente consegue trazer boas histórias, compartilhar, refletir sobre isso e evoluir nas histórias, né? E uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, que eu deixei aqui nos meus stories. Ai, assistir tá bom arraso, você inspira nos looks da semana. Ai, maravilhosos vocês. E eu amo, fico super animada. Apesar de ser cansativo, eu gosto das nossas lives provador. Tem sempre muitas dicas, vocês fazem print, é maravilhoso. E eu deixei aqui nos stories o link do meu curso para vocês, que ele fala sobre a jornada da imagem de valor, e eu trago para vocês mais de 60 vídeos aula, e lá tem muita informação para vocês de todos os estilos, o que é referência de cada estilo para que você possa se identificar com o estilo, com o look, com o sapato, com a bolsa. Eu falo sobre corte de cabelo, maquiagem, o formato das unhas, tudo isso comunica, as cores, o quanto as cores representam, o que a gente acaba representando quando a gente veste determinadas cores. Isso é legal porque fala muito do momento que a gente está vivendo. A cor vai influenciar demais quando você tem essa consciência, tem essa noção, entre outras coisas. E uma das novidades, que quem já é minha aluna lá no curso vai receber também, é um e-book, são 2 e-books que ganha. O primeiro deles é a qualidade de vida, que como eu recebo sempre aqui de vocês e compartilho nos meus stories, a minha rotina de alimentação, de atividade física, vocês me perguntam muito sobre isso. Então eu coloquei num e-book que ele tem 50 páginas, e nesse e-book vocês conseguem ver a minha rotina. Eu trago lá receita, alimentação, as vitaminas que eu tomo, tudo que eu acabo consumindo, eu coloco a marca, eu coloco tudo. E é claro que são coisas que você pode fazer porque ele não tem nenhuma restrição. São atividades que eu faria dentro de casa, tudo isso eu compartilhei e que você pode fazer da sua casa também, assim como alimentação, algumas receitas e todas elas que eu trouxe também da minha nutricionista. Então, tá tudo lá, as receitas bonitinho, com fotos e imagens. E o outro e-book é sobre os looks. São looks e inspirações, tem 500 imagens para vocês de looks que eu acabo fazendo tempo todo foto aqui para vocês. Então eu coloquei num e-book para que você possa se inspirar. E aí vai ter um índice lá onde você vai pesquisar looks com calça jeans, looks com blazer, look com calça laranja, calça rosa, com conjunto de alfaiataria, com vestido, com bota. Tem tudo isso separado, porque eu tenho essas imagens, muitas imagens, e que vocês podem se inspirar. Então é um e-book que vale a pena, que só ele sairia caríssimo, e eu tô presenteando no meu curso e ainda tem o cupom de desconto. Então o link tá ali nos stories, depois você só volta ali, quem tiver interesse. E aí, só confirmando, os e-books, no 3º dia você recebe o e-book Qualidade de Vida, e no 5º dia de acesso ao curso você recebe esse e-book das imagens. E aí você pode usar no celular, pode usar em qualquer outro lugar, é maravilhoso. E se inspirar, acordou, não sabe o que usar, pega lá o e-book das imagens e se inspira para que você possa buscar lá no seu guarda-roupa e copiar os meus looks, porque você sabe que são peças básicas, consegue fazer da sua casa com o que você tem no guarda-roupa, que é sempre muito maravilhoso, sem precisar gastar. E sobre as mentorias, que eu também tenho recebido mensagens, as mentorias elas são muito específicas
para determinados assuntos que você precisa resolver. São objetivos, por isso que ela é individual, por isso que ela é dedicada especialmente e personalizada para cada uma dessas pessoas. Então ela é individual, acontece um encontro uma vez por semana, 1 hora por semana por videoconferência. Para quem é de São Paulo e quiser me encontrar pessoalmente, a gente faz também. Eu marco sempre no escritório, a gente consegue conversar, mas acontece uma vez por semana para a gente focar nesses objetivos que você deseja. E em geral eu tenho feito para a posição de transição de carreira, para liderança, para quem está empreendendo, para quem quer melhorar na sua venda. Então a gente foca no objetivo e trabalha essas habilidades que provavelmente você levaria muito mais tempo para desenvolver, para resolver isso, e a gente foca nessa mentoria. E que ela acontece 4 vezes na semana, 4 vezes no mês, 1 vez por semana. Eu sempre sugiro a gente fazer no mínimo 3 meses, mas você pode fazer apenas 1 mês, 2 meses, como preferir. E foi por isso que eu estou conseguindo abrir agora para setembro, 5 vagas. Não consigo abrir mais que isso, porque eu iniciei no mês passado e algumas mentorias vão continuar comigo. Tiveram outras que vieram falar comigo no individual e eu acabei abrindo essa vaga, então eu não consigo por uma questão de agenda, e a gente provavelmente vai fazer à noite nas nossas mentorias. Então para quem trabalha é melhor ainda, porque daí a gente consegue fazer 1 hora por semana à noite, um dia combinar, e eu consigo fazer essas mentorias, tá bom? Deixei o link lá também do WhatsApp para quem tiver interesse, para falarmos e eu tirar todas as dúvidas. Mas corre, porque vai acabar. E tem para quem fechar hoje, eu vou dar 40% de desconto na mentoria. Então corre. Tá bom? E agora eu vou ler a mensagem para vocês final, que tem a ver um pouco sobre essa questão de relacionamento que eu comentei com vocês, e também sobre as pessoas que a gente acaba depositando demais essa confiança e se decepciona com o tempo, né? Quem se aproxima demais com algum interesse e na verdade a gente só perdeu tempo, só se dedicou de uma forma genuína e não teve nenhum retorno. Se vocês querem mandar alguma mensagem, envia aqui que eu respondo para vocês, tá bom? Posso ler a minha mensagem de hoje? Algumas verdades que precisam ser ditas. O mundo não é dos espertos. É das pessoas honestas, capazes de ter empatia com o outro. De quem pensa no quanto aquela ação pode prejudicar alguém antes de agir. De quem respeita o próprio tempo e não tenta, com um jeitinho, acelerar a sua vez. O mundo é de quem não fura fila, nem de quem fura o olho. E de quem, antes de ser verdadeiro com qualquer outro, é verdadeiro consigo mesmo. Então alguns dirão, mas vejo muitos espertos se dando bem por aí. E é exatamente por isso que o mundo sempre dá voltas completas e justas abaixo do sol. Então não use as pessoas negativas como inspiração. Se todo mundo me trata mal, eu também vou tratar. Não faça isso, muito pelo contrário. Se todo mundo trata mal, vou ser eu a pessoa que não vou tratar mal e vou fazer diferença e vou tratar bem sim. Então nunca esqueçam que o mundo é redondo e não tem cantos para se esconder, e a hora que ele fizer essa volta, alguém vai pagar por isso, né? E que não seja nós. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Mandem a mensagem no direct para quem tiver dúvida de alguma coisa que eu falei aqui. Não esqueçam de assinar lá, se inscrever no meu canal no YouTube. E participem sempre, mandem as mensagens. Deixa a mensagem aqui quando eu salvar essa live, porque ela vai ficar salva para vocês compartilharem com outras pessoas. Combinado? Um beijo, obrigada para quem ficou até agora comigo. Até mais.